Super Choque. E com essa super entrada, né, vocês já sabem, meus queridos alunos, que o assunto vai ser o quê? Vai ser exatamente eletricidade, assim como o Super Choque, né, que tem poderes aí relacionados à eletricidade. Ah, professor, não aguento mais falar sobre eletricidade, ouvir falar sobre eletricidade. Pois é. Eu entendo, mas de qualquer forma a gente vai ter que estudar essa parada e botem fé em mim que não vai ser tão ruim assim. Vocês vão ter que curtir, tá bom? Tu bota fé? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre circuitos elétricos, tá? Que é muito comum aí nas casas, nas residências, né? A gente vai falar, olha só, tem bicarbonato aqui. Para quem não sabe o que aconteceu, assista o vídeo, se não me engano, 18 ou 19 do sexto ano, tá? Aí vocês vão saber o que aconteceu aqui. Bom, a gente vai falar sobre circuitos elétricos, como que eles funcionam, né? Como que a gente pode encontrar ou entender eles aí em uma residência, por exemplo, né? Mas a gente vai só citar de uma forma bem simples. E primeiro a gente vai falar dos componentes desses circuitos. O que a gente precisa ter de material para construir um circuito, assim como no programa da Eliana, não é mesmo? Não, se bem que é muito antigo, né? A Eliana, quando tinha programa para criança, é verdade, vocês não tinham nem nascido, realmente. Agora a Eliana, sei lá o que a Eliana está fazendo. Enfim, vocês conhecem a Eliana? Enfim, então vamos lá para a página 320 falar um pouquinho sobre os componentes de um circuito elétrico. Espera aí que esse fiozinho aqui do bigode, tá vendo? Ele tá me irritando muito, tá vendo que ele tá maior do que o resto? Ó, aqui, esses fiozinhos aqui tá maiores que o resto, né? Eu vou cortar isso daí que vocês vão ver que eu vou ficar bonitão. Pronto, ficou bem melhor, ó. Passei a tesourinha aqui, ó. Maravilha, tá ótimo agora. Aqui não nasce, não vai crescer nunca mais, vai ficar esse buraquinho aqui, mas não tem problema. Eu gosto da minha barba do jeito que ela é. É o seguinte, galera, vamos então para a apostila, vamos parar aí de conversa mole, de papo furado, de conversa fiada. Opa, o programa travou aqui, eu disse conversa fiada, ficou cortado, falou conversa, ficou, né, conversa fiada. Então eu falei conversa fiada. Bom, nós vamos começar então a falar sobre componentes de um circuito elétrico. O primeiro circuito elétrico, né, como diz o nome, é um sistema, né, no qual a eletricidade ela passeia por esse sistema de forma em loop, né, infinitamente, né, como se fosse um circuito mesmo de corrida, né? Aí, ó, como por exemplo o circuito da NASCAR, né, que é oval, na verdade isso aqui é quadrado, né, mas enfim, ou aqui, né, a eletricidade ela vai viajando e sempre chega no mesmo ponto, né, ela vai e volta, vai. Então se isso daqui estiver ligado, a eletricidade, né, aquela fileirinha de elétrons, ela fica viajando por esse sistema indefinidamente, mas precisa de energia, alguma coisa para dar energia para que isso aconteça, né? Então algumas coisas são necessárias, né? Principalmente aí, fio elétrico, obviamente, né? Precisa de um fio de eletricidade, geralmente são fiozinhos feitos de cobre, encapados com algo isolante, então a gente chama isso de fio elétrico, obviamente, né? E também duas coisas, geradores e resistores. Bom, é o seguinte. Os geradores, então, eles são aparelhos que são capazes de gerar, né, energia elétrica. Né? Eles geram energia elétrica. O que pode ser? Pode ser uma bateria, como por exemplo uma bateria de carro, né? Pode ser uma pilha, pode ser uma usina hidrelétrica que leva energia para as casas depois, né? Que depois essa energia produzida pela hidrelétrica é transportada para as casas. Usinas de energia nuclear, usina de energia eólica, enfim. Vocês podem escolher aí o tipo de usina que também pode ser um exemplo aí de gerador de eletricidade. Então, qualquer coisa que gere eletricidade, corrente elétrica, e que vai alimentar todo esse sistema. A gente chama então de gerador. No caso aqui, para simplificar, para não precisar escrever, né, desenhar uma usina hidrelétrica aqui nesse sistema,
o artista aqui, que é o Designwell da Shutterstock, está escrito aqui do lado, né? O artista da Shutterstock resolveu então colocar uma bateria, uma pilha, na verdade, né? Que parece aquela Duracell, que ela é douradinha, né? Duracell paga nós aí. Deixa eu ver se eu escrever aqui, ó. Duracell. Duracell. Aí, pronto, agora ficou bom. Deixar de preto assim. Aí, ó, Duracell. Muito bem. Então, gente, seguinte. Nesse caso aqui, o gerador vai ser uma pilha, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser uma bateria de carro, pode ser um gerador que transforma combustível em energia elétrica, pode ser uma hidrelétrica, pode ser uma usina de carvão, pode ser uma usina eólica, né? Os aerogeradores da energia eólica, enfim, várias coisas. Então, seguinte, geradores é tranquilo, né? É fácil de entender. E aqui também tem uma curiosidade, né? A bateria é formada por várias pilhas conectadas em série, daí é o nome de bateria, que significa conjunto, a bateria de pilhas. Então, as chamadas baterias de relógio são, na realidade, pequenas pilhas, todas enfileiradinhas. Podemos fazer uma bateria associando várias pilhas comuns em série. A voltagem total da bateria é a soma das voltagens da pilha. Então, se a gente tiver 4 pilhas de 1,5 volts cada, a gente vai ter 6 volts, porque 4 vezes 1,5 vai ser 6. É verdade. É verdade isso. Verdade é um mito? Tá falando que é verdade, pô. É verdade, é isso mesmo. Bom, seguinte, galera. Nós temos também um outro aparelhinho que é resistor. Ou, igual meu amigo Paulo. Paulo, abraço aí. Você que está não está mais em Itajubá faz tempo. Aquela cidadezinha perto de Araraquara. É Coronel? Coronel alguma coisa? Bom, enfim. Ele fez um curso aí há muito tempo atrás, quando a gente estava no ensino médio ainda, né, de elétrica, eletrônica, sei lá. E aí ele foi fazer também engenharia de automação. Ele já se formou e está trabalhando na Embraer, exatamente. Por enquanto, né? Não sei, porque já faz mais de um ano que eu não converso com ele. Então, provavelmente, Paulo, você não vai ver isso. Caso você veja, um beijo do Alexandre. Ó, seguinte. Os resistores, eu chamo de resistor, tá? Paulo chama de resistor, eu falo resistor, tá? Os resistores, eles transformam energia elétrica em energia térmica, tá? Energia térmica, ou seja, transforma a eletricidade que está passando por ele em calor. Pois é, transforma em calor. Por exemplo, é o que acontece, por exemplo, né, no resistor ou resistência também do chuveiro. Então a energia elétrica passa pelo chuveiro e aí esse resistor aquece, né, se aquece por conta da energia que está passando. Justamente porque, tá vendo esse fiozinho aqui? Quanto mais fininho for o fio, maiores as dificuldades, entre aspas, maiores as dificuldades os elétrons terão de passar por ele. Quanto mais fino, então, maior a resistência desse fio, ou seja, maior a transformação da eletricidade em energia térmica, em calor, aumenta a temperatura, né? E aí o que acontece? Isso daqui vai aquecer. E o que vai passar por aqui? Vai passar a água. E aí a água que está passando vai se aquecer. E é assim que o chuveiro elétrico funciona. Tão simples, né? Parecia que era tão difícil. Pois é, até que é simples. Então, galera, os resistores, então, eles transformam. Vou até grifar aqui, ó. Eles transformam energia elétrica em energia térmica, tá bom? Energia elétrica, energia térmica. Eletricidade em calor. Esse efeito é chamado de efeito Joule. Não é Joule não, hein, seus cabeçudos. É Joule. Efeito Joule. Muito bem. Onde a gente encontra? Chuveiro elétrico, principalmente, né? É um resistor utilizado para aquecimento da água. Também temos o filamento da lâmpada comum, essa lâmpada incandescente que é mais difícil de encontrar no mercado
vai falar hoje em dia, né? Que é mais difícil de encontrar no mercado hoje em dia. A gente encontra mais as de LED e as fluorescentes. A lâmpada incandescente, né, ela vai ter, ó, deixa eu dar um zoomzão aqui. A lâmpada incandescente, ela vai ter um fiozinho aqui, ó, de um metal chamado tungstênio, todo enroladinho aqui, ó. Como que isso vai, que isso vai acontecer? Como que isso vai reagir perante a eletricidade? Tem um cabinho aqui, né, um de metal, outro aqui, então a eletricidade, né, na verdade a corrente elétrica vai passar por esse cabinho, vai passar pelo fiozinho de tungstênio tudo enroladinho aqui e vai descer. Quando o fiozinho de tungstênio recebe, né, a energia elétrica, ele, como é um resistor bem fininho, o tungstênio também garante uma resistência muito grande à eletricidade, né? Ele vai se aquecer e também converter essa eletricidade, além de calor, vai converter essa eletricidade em luz, né? E é assim que a lâmpada clássica, né, aquela lâmpada lá de Thomas Edison e Nikola Tesla, né, funciona. Funcionava desde aquela época e funciona até hoje. Muito bem. Então, lâmpada comum, além do chuveiro elétrico, né, a lâmpada comum é também um resistor. E é o que a gente vai usar como resistor aqui nesse sistema, tá bom? São as lâmpadas quentes, olha só que firmeza. Muito bem, galera, muito bem. Deixa eu beber uma aguinha aqui, peraí. Nós vamos falar então basicamente de dois tipos de circuitos, tá? De circuitos elétricos. Os circuitos em série, ou seja, uma lâmpada, vamos chamar essas lâmpadas de resistor agora, tá? Os resistores eles ficam emparelhados, um na frente do outro. Emparelhado é o contrário, né? Eles ficam, na verdade, um seguido do outro, tá? Eles ficam assim um seguido do outro, então seria um circuito em série. Um seguido do outro. Nossa, que seta bacana, da hora. Muito bem. E o que acontece? Aqui nós temos um interruptor. O que o interruptor faz? Ele interrompe a circulação aqui dos elétrons, né? Então, o que vai acontecer? Se a gente bater o mãozão aqui nesse interruptor e desligar ele, vai simplesmente cortar a eletricidade e aí não tem mais fluxo e as lâmpadas apagam. É o clássico interruptor aí das nossas lâmpadas. Olha aqui na minha webcam. Oi, tô aqui, ó, aqui embaixo. Ó, tá vendo? Então, é o que acontece aí com as nossas lâmpadas, quando a gente quer desligar um aparelho, até mesmo televisão, né? Qualquer coisa que tenha interruptor, nós podemos interromper justamente o fluxo de energia elétrica, né? Então, as lâmpadas aqui elas estão uma depois da outra aqui nesse circuito. Nós temos a bateria que está dando energia, né? Que está garantindo o fluxo de elétrons aqui nesse sistema. E é o seguinte, quanto maior a quantidade de lâmpadas aqui nesse sistema, imagina que tem uma lâmpada que tem essas duas lâmpadas, só que também, vamos supor que tenhamos lâmpada aqui e outra lâmpada aqui. Vai aumentar a resistência desse sistema, desse circuito. Ou seja, maior a produção de calor por todo esse circuito, né? E outra coisa, gente, tá vendo que a eletricidade já tem que passar? Vou até dar um zoom maior aqui, ó. Vou até dar... Ah, achei que tinha pausado. Ó, vou até dar um zoom aqui. É o seguinte, né? Vamos pensar assim. Aí, melhorou. Pensar assim, né? Se essa lâmpada aqui... mas tá difícil, hein, maluco? Aí, ó. Se essa lâmpada aqui quebrar não, né? Se essa lâmpada aqui queimar, né? Vamos fazer assim, ó. Você está eliminada. Se essa lâmpada aqui queimar, o circuito, né? Ou melhor, a eletricidade, ela para de passar aqui. Parou de passar, né? Ou melhor, vamos colocar aqui, né? Aqui não, aqui. Ela para de passar aqui. Justamente
Caramba, não consigo. Não consegue, né? Aí. Justamente porque essa lâmpada queimou e é necessário que a eletricidade passe por essa lâmpada pelo fiozinho de tungstênio que eu acabei de falar. Escreve assim, ó, tungstênio. Ó, tungstênio. Vixe. Aí. Passa pelo fiozinho de tungstênio aqui e vai para outra lâmpada. Então, caso ocorra um rompimento desse fiozinho de tungstênio aqui, ou seja, quando a lâmpada queima, né, essa eletricidade aí ela não vai passar para a próxima. Então, se queimou essa daqui, consequentemente, também não vai funcionar. Da mesma forma, ela não vai funcionar. Tá bom? Esse é o probleminha do circuito em série, tá? Se uma lâmpada queimar, a outra também queima, tá bom? Então, ó, vamos supor ainda que tenham duas lâmpadas aqui depois dessas lâmpadas que já estão desenhadas, né? Vamos supor que essas bolinhas escuras aqui, elas são mais duas lâmpadas no sistema. Bom, se, por exemplo, essa daqui queimar, caramba. Quais dessas lâmpadas aqui vão continuar acesas? Obviamente, essa daqui não, porque ela queimou. A que está à esquerda dela vai ficar acesa? Vai ficar sim. Por quê? Porque o circuito elétrico, ou melhor, a eletricidade passa primeiro nessa lâmpada aqui, ela vai ficar acesa. Quando ela chegar aqui, o circuito estará interrompido porque essa lâmpada vai estar queimada. Consequentemente, essas duas lâmpadas aqui que eu desenhei, que seriam essas bolinhas, elas estariam, então, apagadas também. Elas não receberiam a eletricidade, não por estar queimadas, mas por não receberem a eletricidade. Tá? Então, da mesma forma, se isso acontecer, né, com essa lâmpada aqui, por exemplo, essa lâmpada aqui, né? O que vai acontecer? Essas duas lâmpadas que já estão desenhadas, né, elas vão ficar acesas, e a única que não vai receber eletricidade, consequentemente vai ficar apagada, é essa última aqui. Certo? Circuito em série é assim que funciona, tá? Se uma lâmpada queima, as que estão à frente dela nesse circuito aqui, né, no caminho que a corrente de elétrons vai fazer, elas vão ficar apagadas, né? Queimou essa daqui, todas as outras ficam apagadas. Queimou essa, as que estão à frente dela ficam apagadas, as que estão atrás continuam acesas. E assim por diante, certo? E a representação aí para os engenheiros de plantão é assim, né? Um resistor ou melhor, uma lâmpada, né? Ela é desenhada dessa forma, é um círculo com uma intersecção no meio, né? Bateria, a parte negativa é um palitinho menor, só que grossinho, né? Mais curto, só que grossinho, e a parte positiva é um palitinho mais fininho e mais comprido, tá bom? Sem malícia no que eu acabei de falar. Então, esse circuito em série, a gente vai falar do segundo circuito aí, muito comum, que são, né, os circuitos em paralelo. O que significa paralelo? Bom, nesse caso, né, nos circuitos em paralelo, as ligações elas são formadas, né, de tal forma que os resistores são independentes. Então, se você desliga um resistor, o outro continua funcionando e assim por diante. Tá? É um independente do outro. Diferente do em série, né, que quando você desliga um ou um deixa de funcionar, os seguintes também param de funcionar. Aqui nesse caso, no caso do circuito em paralelo, isso não acontece. Justamente porque eles estão em paralelo, tá um do lado do outro, né? E a energia elétrica ela se divide aqui e chega nos dois resistores. Então, se essa lâmpada, por exemplo, apaga, essa de cima continua funcionando normalmente. Da mesma forma, se essa daqui apaga, a outra lâmpada também continua funcionando normalmente. A vida
segue, beleza? Aqui a mesma coisa, o interruptor. Se você interrompe aqui o fluxo de energia, ele para aqui, as duas lâmpadas apagam, assim funciona o interruptor, né? Nesse caso aqui, esse interruptor vai funcionar para as duas lâmpadas. E aqui nós temos a tal da pilha, que é o gerador de energia. Muito bem. Então, vamos supor, né, vamos lembrar aí, ou vamos pensar como que funciona a energia elétrica nos aparelhos elétricos, né, que a gente tem em casa. Por exemplo, o que a gente tem em casa que usa energia elétrica? Televisão, geladeira, computador, né, quando ele precisa carregar na bateria, como o meu está agora nesse momento. Lâmpadas, chuveiro. Então imagina, se a gente tivesse todo o circuito em série na nossa casa, a gente ligaria o chuveiro e ia apagar a luz. A gente ia assistir TV e ia desligar a geladeira, ia estragar as coisas dentro da geladeira, né? Eu ia, por exemplo, começar a gravar, né? Ia colocar meu notebook na tomada, ia parar de funcionar o ar-condicionado e a lâmpada aqui também de casa, aqui daqui do meu quarto, no caso, né? Então, nesse caso, a gente pode afirmar, né? A gente pode afirmar que na casa de vocês e também na minha e na casa de todo mundo aí, os circuitos elétricos eles estão em paralelo. Eles recebem energia independentemente. Cada tomada então recebe a sua energia e aí quando você pluga o bagulho lá, ela puxa energia independentemente da outra. Você pode usar micro-ondas e o bebedouro elétrico vai continuar funcionando. Ou você vai usar micro-ondas e a geladeira também vai continuar. A geladeira e o freezer vão continuar funcionando normalmente, né? Então, o circuito em paralelo é muito simples, ó. A energia, então, só para recapitular, a energia ela é transferida igualmente aí para os dois resistores. Nesse caso aqui, essas duas lâmpadas. Podia ser geladeira, televisão, videogame, enfim, qualquer coisa, né? O Xbox do Giovanni, enfim, qualquer coisa. Então, com isso a gente já consegue responder o jogo rápido da página 321, 321, essa própria página que nós estamos agora. Essa é fácil, fácil, mole, mole, hein? Mais fácil que passar em ciências com 8. Olha só. Oh, será que é verdade isso? Como será que as lâmpadas dos aparelhos elétricos estão conectadas em sua casa? Compare os diagramas dos circuitos em série paralela e responda. O que ocorre, por exemplo, com a TV da sala quando você liga a luz do seu quarto? Ela desliga? Não. E a geladeira, por acaso ela desliga? Por acaso, quando eu falo por acaso, eu penso em alguém segurando com a mãozinha na cintura, assim, ó. Por acaso, ela desliga quando você acende a luz da cozinha? Ao analisar essas outras situações, responda: as ligações elétricas em sua residência devem estar em série ou em paralelo? Como eu já respondi, né? As tomadas e todos os circuitos, todos os aparelhos elétricos e eletrônicos da sua casa, eles estão em paralelo, independentes uns dos outros. Eles não precisam que outros funcionem ou deixem de funcionar para continuarem funcionando. Sacou? Entendeu? Você entendeu? Então vamos lá. Vamos escrever aqui uma resposta bacana. Muito bem, eu acho que eu fui um pouco prolixo nessa resposta, ela poderia ser um pouco mais curta, mas enfim. As ligações elétricas de uma residência se encontram em paralelo, pois assim funcionam independentemente umas das outras. Dessa maneira, uma pessoa pode usar o chuveiro enquanto outra assiste TV, ou usar o micro-ondas e a geladeira continuar funcionando. Isso não aconteceria se esses moleques encheridos não tivessem se metido nessa situação. Não, daí tô brincando, daí é Scooby-Doo. Isso não aconteceria se as ligações elétricas fossem feitas em série. Se fosse em série, tudo tinha que estar ligado e caso alguma coisa queimasse, o resto tudo ia queimar também. Ou senão, você não ia conseguir ligar duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Ou um interruptor também funcionaria para tudo. Você acenderia e apagaria a sua casa inteira com um interruptor. Bom, isso aí, galera. Então vamos continuar aí construindo uma pilha caseira. Não, como diz o Pasquale, não. Nós não vamos fazer isso porque corona, né? Não tem como. Mas seria interessante fazer isso para a feira de ciências, tá? Vou falar a verdade, eletricidade não é o meu forte, não. Não é nem um pouco o meu forte. E a gente poderia até fazer isso juntos e eu poderia aprender muita coisa. Mas quem sabe isso
quando vocês estiverem no ano que vem, a gente faz uma feira de ciências, se a escola voltar ao normal e puder ter aglomerações, né? Quem sabe um dia a gente faça isso, vai ser bem interessante. Bom, então nós vamos para transformações de energia, né? Como que a gente pode pegar energia elétrica e transformar em outras coisas para o nosso conforto ou inovações que facilitam o nosso dia a dia, né? Como por exemplo motores de carros, como por exemplo geladeiras, como por exemplo resistores que esquentam a aguinha para a aguinha ficar gostosinha enquanto a gente toma banho, né? Vixe, que mais? Transformar a corrente elétrica em ondas eletromagnéticas para aquecer as moléculas de água, como por exemplo micro-ondas, muitas coisas, né? Vamos ver cada uma delas. Então, basicamente, os aparelhos elétricos, deixa eu ficar mais para o lado aqui. Aí. Os aparelhos elétricos são equipamentos que transformam energia elétrica em outra forma de energia, né? Como por exemplo, o que eu acabei de falar, chuveiro, geladeira, micro-ondas, videogame, computador, televisão, deixa eu ver o que mais. Ar-condicionado, ventilador, né, que se movimenta e tudo mais. Então, nós temos, por exemplo, aparelhos resistivos, ou seja, são os famosos aí resistores que transformam energia elétrica em calor. Eu tinha uma professora na faculdade que falava assim, energia elétrica em calor. Eu estou falando de todos os professores da minha vida aqui com vocês. Tenho certeza que em algum momento vocês vão lembrar de mim, imitar alguma coisa que eu falo, ou algum trejeito meu, que eu tenho vários, né, vocês já perceberam, no dia a dia aí, quando vocês forem, sei lá, ser o que vocês querem ser no futuro, né, na vida adulta de vocês. Então, ó, aparelhos resistivos são aqueles que transformam energia elétrica em calor. Muito bem. Chuveiro, por exemplo, né? Não se esqueçam do chuveiro. Aqui em casa a gente tem um negócio que é tipo um ebulidor. Você coloca água, ele tem um fiozinho que serve de resistência lá embaixo. E aí você coloca na tomada. Coloca assim na tomada, ó. Você coloca na tomada. E aí aquele resistor ele vai aquecer, vai pegar a energia elétrica e vai aquecer. E vai aquecer a água que está lá até ela entrar em ebulição. Ele tem como se fosse um termômetrozinho lá dentro também, que quando ela entra em ebulição, ele desliga. Então não vai causar um incêndio, por exemplo, né? É como se fosse um método aí de... como se fosse uma segurança, né? Uma trava de segurança aí. Muito bem! Agora os aparelhos motores são aqueles que transformam energia elétrica em mecânica, ou seja, energia elétrica em movimento. São muitos, tá? São muitos. Geladeira que tem motorzinho que vai fazer com que não, texto não. Caetano Veloso, que entendeu a referência. Por exemplo, a geladeira que tem aquele motor que faz com que o gás que esteja, né, o gás que está no caninho da geladeira, ele vai girar. E se quiser eu mostro um vídeo para vocês, eu coloco aí na descrição do vídeo, se eu lembrar, um vídeo sobre como funcionam os ares condicionados e consequentemente as geladeiras também, como que elas resfriam, tá? Tem a ver com pressão, densidade e pressão do ar que está lá dentro. Batedeira, para quem faz bolo, né? Importante, batedeira. Liquidificador ou liquidificador, que gira aquela lâmina. Aspirador de pó, furadeira, parafusadeira, que é quase a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Mas é parecido. Ventilador. Ventilador é o clássico, né? Transforma a energia elétrica em movimento e gira. Muito bem. Aparelhos, comunicadores e informativos são aqueles que conseguem guardar informação, decodificá-la e transportá-la. Então, celulares, né? Microfones, telefones, televisores, rádios, né? Eles trabalham com ondas eletromagnéticas, ou seja, são ondas que não precisam de matéria para existirem ou para se propagarem, né? Ondas eletromagnéticas são, por exemplo, a luz, são como, por exemplo, as ondas de Wi-Fi, as ondas de rádio,
os sinais de satélite dos computadores e das televisões, né? Os aparelhos sem fio também, enfim. Bluetooth também, né? Também chamado de dente azul, Bluetooth, também é um tipo de onda eletromagnética. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Agora vamos às... Ah não, é só um, caramba. Tá, ao jogo rápido então. Vamos ler Juntos e Shallow. O funcionamento de um chuveiro elétrico ocorre em virtude da resistência presente em seu interior, cuja função é produzir aquecimento, como eu acabei de falar lá em cima, né, lá atrás. Todo equipamento com essas características está inserido no grupo de resistivos, ou seja, resistores, provocam resistência, pega energia elétrica e transforma em calor, não é mesmo? De acordo com essas informações, o sinal alternativo aqui apresenta apenas equipamentos que pertencem ao grupo dos resistivos, tá? Que transformam energia elétrica em calor. Ferro elétrico? Sim! Geladeira? Não! Porque a geladeira é um aparelho motor. Secador? Sim, mas a geladeira já, né, já cancela o a letra A. Chapinha para cabelo? Sim, sim, ela esquenta. Secador de cabelo? Sim, também. Computador? Não, computador é um aparelho comunicador. Aquecedor elétrico? Sim. Ar-condicionado? Não, ar-condicionado é motor, não é mesmo? E ferro elétrico? Sim, mas ar-condicionado já corta, né, cancela a C também. Então, A, B e C estão cancelados. Não, não e não. Secador de cabelos? Sim. Chapinha para cabelos? Sim, também. Ferro elétrico? Sim. Ah, letra D. Por desencargo, vamos ver a letra E, né? Televisão? Não. Informativo. Lâmpada incandescente? Sim. Transforma energia elétrica em calor e luz. Forno elétrico? Forno elétrico? Sim, forno elétrico também. Né? O forno a gás? Não, porque ele usa o gás, né? Na verdade, ele só tem aquele choquinho para a fagulha, né? Para o gás entrar em combustão. Mas o forno elétrico, sim. O forno elétrico seria o micro-ondas, né? Forno de micro-ondas. Sim. Então, o problema daqui é a televisão, que é um aparelho comunicador ou informativo. Então, a resposta aí do jogo rápido é a letra D. D de dado. Vamos deletar isso daqui, tirar toda essa poluição visual horrível. Então, jogo rápido, letra D. Ah, professor, está indo muito rápido, não estou conseguindo anotar. É só pausar o vídeo, né, cabeçudo? Porque se está vendo isso no YouTube, é só pausar o vídeo. Simples assim. Cabeçudo ou cabeçuda, não sejamos aí... vamos tratar as pessoas com igualdade. É o seguinte... Não vou falar sobre cálculo de consumo de energia elétrica dos aparelhos hoje. Ah, que pena, né? Justamente, gente, não vou fazer isso porque eu quero ver a reação de vocês, o rosto de vocês, apesar de vocês não quererem ligar a webcam nem a pau, né? Tá difícil isso daí. A gente vai falar sobre cálculo do consumo de energia elétrica dos aparelhos nas aulas 1, tá bom? Segunda aula do oitavo B aí vai ser na sexta-feira. E a segunda aula do oitavo A também na sexta-feira. Então, vejo vocês na sexta. Aí a gente fala sobre cálculo do consumo de energia elétrica dos aparelhos. Morou? Então essa parte aqui tem bastante matemática, mas é bem tranquilo e bem simples, tá? É conta de vezes, conta de divisão, né? Mas a maioria das contas aí, são adições e multiplicações, tá bom? E com isso a gente começa as activities. Nós vamos fazer juntos as atividades. Essa daqui, essa número 1 aqui, vai ser bem interessante da gente fazer junto. Então, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que não tenha sido insuportável, espero que vocês tenham dado uma risadinha aqui ou acolá, principalmente com essa entrada do Super Choque, que foi a preferida da galera aí, né? Todo mundo curtiu. E é isso aí, galera. Vejo vocês em breve. Falou, fui!